Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Paulo, vamos com o nosso curso do Arduino. Nosso objetivo hoje do curso, da nossa aula, é exemplos práticos, tá? Vamos trabalhar com os nossos dispositivos, que são os principais, que são atuadores e sensores. Então vamos lá, vamos para a nossa coisa principal, que é o nosso esquema de funcionamento do microcontrolador. O microcontrolador, a principal função do microcontrolador é responder aos sinais das portas que chegam e saem, que são as portas de I/O. Vamos agora recordar aqui como é que é o funcionamento dele. Ele tem o número 1 aqui, que é a fonte de energia, onde chega a energia, que pode ser através de um cabo USB ou de uma bateria de 9 volts. Tá? Com isso, ele passa a poder alimentar os dispositivos, são atuadores e sensores, através desse alimentador de energia, que tem pinos para 5 volts, 3 volts, GND e outros pinos aqui, tá certo? Então, a partir daqui, o que a gente faz? A gente conecta os dispositivos aqui nesse aqui, nesses pinos aqui. Tá? E aí ele vai alimentar o que? Ele vai alimentar o quadro, ou um atuador ou um sensor. O atuador, o que ele faz? Ele recebe sinal, né? Recebe sinal aqui do 3 das portas, porque a principal função são as portas. Né? Ele pode receber sinal tanto do analógico, das portas analógicas, como das portas digitais. Então ele recebe aqui o sinal para poder atuar. Né? E o sensor ele recebe também, pode receber das duas portas, né? E também enviar, que a principal função é enviar sinais de volta para o controlador. Então o que o controlador faz? Ele fica lendo em looping o tempo todo os sinais nas portas, se está chegando sinal ou se eu vou mandar sinal para os atuadores. Tá? Lembrando que aqui a gente tem um processador, que é chamado aqui o ATmega 328, né? Que ele tem as memórias, né, as unidades de aritmética e lógica, unidade de controle, né, que é muito parecido com o computador tem microprocessador, e temos as memórias onde são guardados os programas. Certo? Então aqui é o esquema principal, é o que você tem que sempre estar ligado, como é que você vai trabalhar. Então vamos aqui, quais são os elementos de hardware do nosso projetinho? Vamos trabalhar com a placa Arduino Uno, uma placa protoboard, que é para o nosso protótipo, com os nossos jumpers ou fios de ligações. Tá? Aqui o nosso atuador, que é um display cristal líquido de 16 colunas por 2 linhas, né? Com um módulo, que é esse módulo aqui que está aqui vai fazer as conexões, né? Porque existem displays sem módulo. E aqui o nosso sensor, que é um atuador, aqui o nosso sensor de temperatura e umidade, DHT11. Vamos agora para o nosso esquema. Nosso esquema, como é que nós faremos as conexões? Nós vamos, inicialmente, o principal é ligar o alimentador de energia nessas duas linhas aqui na protoboard, uma linha para os 5 volts e outra linha para o GND. Daqui nós vamos alimentar o atuador, tá vendo aqui uma do GND e outro do VCC para os pinos aqui do atuador aqui, que é o display. E aqui também os dois, ó, um para o GND e outro VCC para o nosso sensor. Tá? Aí o que fica faltando? Fica faltando nós ligarmos as portas, porque se a gente não ligar os nossos dispositivos às portas, o controlador não vai saber o que fazer. Então nós temos aqui no atuador uma porta SDA que está ligado no A4, na porta analógica A4, e a SCL que está ligado na porta analógica A5. Certo? E no caso do sensor de temperatura e umidade, tem apenas uma porta que está ligada à porta analógica 1. A gente poderia trocar as portas? Poderia. Basta apenas na hora de programar designar qual é a porta que a gente está ligando. Tá bom? Bom, pessoal, inicialmente eu vou aqui mostrar as conexões, né, que foram feitas, né? Saímos ali do projeto do papel, fomos para o projeto físico mesmo, né? Então nós temos aqui, ó, o cabo USB, que a gente vai ligar no computador, nossa protoboard, nosso sensor de umidade e temperatura e o nosso atuador, tá certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês como é que ele vai funcionar o nosso, depois eu vou para o código para explicar o código para vocês, tá? Então, ó, vou conectar, ó, o que é que ele faz? Ele tem uma mensagem, ó, curso Arduino, bem-vindos, no atuador, tá?
Ele vai inicialmente fazer essa mensagem lá no setup, depois vai para o looping e aí vai começar a fazer a medição. Ó. Conta 7 vezes, já está fingindo a umidade e temperatura. Umidade 65, temperatura 25 e 80. Certo? Então é assim que vai funcionar nosso projeto. Ele vai medir a umidade e temperatura e mandar para o atuador, que é o display LCD, de 2 linhas e 16 colunas. Tá bom? Então vamos agora para a gente estudar o nosso código, entender o nosso código. Então, pessoal, aqui vamos para o nosso código, tá certo? Então vamos lá. Uma coisa que a gente, na maioria das vezes, a gente vai precisar é para cada dispositivo, né? Ou seja, para cada atuador ou sensor, nós vamos precisar sempre da biblioteca dele, tá? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que instalar as bibliotecas, né? Você está vendo aqui, ó, disponíveis, né? Atualização disponível. Você clica aqui, ele vai atualizando as bibliotecas instaladas, mas o que a gente normalmente deve fazer é, quando for trabalhar com dispositivo, né, procurar lá no site oficial do... Tem duas opções, a gente pode procurar aqui, posso colocar aqui, ó, LCD, procurar uma biblioteca Liquid Crystal, tá certo? E já está instalada, tá? Você vai clicar aqui e instala, tá certo? Como também o DHT, ó. DHT, você procura o DHT11, DHT, ó, sensor, também já está instalado, certo? Esse é o primeiro passo. Ah, instalei e na hora de compilar não está reconhecendo a biblioteca. Aí você, o que você vai fazer? Você vai lá no site do Arduino, tá? Ou normalmente você vai aqui no Google mesmo e vai colocar biblioteca, ó, DHT11 para Arduino, né? E ó, aqui tem o que você deve priorizar é aqui, ó, desse site aqui, www.arduino.cc, tá certo? Ó, ele vai clicar aqui, ó, tá? Aí vem a documentação, papapá, aí você quer a library, você quer a biblioteca. Então você clica aqui, ó, ele vai abrir ele vai baixar, ó, já baixou aqui, tá vendo? Tá baixando ela. Aí o que você pode fazer? Ah, eu ainda continuo aqui sem dando erro de compilação. O que você vai fazer? Você vem aqui no Sketch, incluir biblioteca, ó, adicionar a biblioteca zip. Aí você clica aqui, vai lá na pasta, ó, a pasta aqui, pasta downloads, ó, tá aqui, ó, DHT, né? Normalmente você vai fazer download e vai jogar para uma pasta de biblioteca e vai ficar lá instalando, tá bom? E as mensagens de compilação são aqui embaixo, tá? Compilando. Ele está dando aqui, não está declarado um escopo. DHT pino 11, DHT.h, né? Então, aqui deu um erro. O que eu vou fazer? Normalmente, esse tipo de erro é problema de biblioteca, certo? Então, vim lá aqui, né? Ajeitei lá a biblioteca, né? Atualizei as bibliotecas, né? E agora vou compilar. Tá compilando. Vamos ver se vai dar erro. Não deu erro, tá? Então, a partir do momento que não dá o erro, a gente vai carregar ele. Vou carregar, né?
Vou carregar ele e testar ele, tá? Mas antes de carregar, vamos aqui estudar o código. Vamos aqui estudar o código. Vamos lá. Primeira parte. Então, para cada dispositivo, para cada sensor ou atuador, a gente normalmente, né, na maioria das vezes, a gente tem que instalar uma biblioteca, tá? Então, instalamos a biblioteca, tem que chamar ela aqui, ó, include o nome da biblioteca, certo? E aí você chama a função que tem lá. Esse LCD ele tem um endereço e uns parâmetros que já vêm fixos, que você não altera. Esse endereço ele varia do tipo de linguagem, tá? De português, inglês, francês, tá? Então isso aqui tem uma variaçãozinha sim do tipo de linguagem. Depois a gente vem agora para incluir a biblioteca do sensor de temperatura e umidade. A gente coloca ela aqui, chama da include ela, chama aqui dois tipos de funções, uma dizendo qual é o pino analógico, né? Diz o tipo, porque essa funçãozinha ela trabalha para o DHT22 também, tá? Então, aqui chamamos, da mesma forma que eu chamei aqui a função, a gente chama aqui a função DHT, tá? Tá certo? Então, quando a gente for chamar agora qualquer função dela, a gente vai chamar LCD, ó, LCD ponto. Eu estou chamando dentro dessa função um comando begin. E aqui dentro do DHT, ó, eu estou chamando outro begin também, tá? Então, para a gente poder usar os comandos de cada tipo de dispositivo, a gente tem que ter, chamar incluir, né? A biblioteca e chamar a função principal dela, da biblioteca. Incluir a biblioteca DHT e chamei a função principal. Então vamos aqui. No setup, o que eu estou fazendo? Eu inicializei begin, comecei ele com o LCD com 16 colunas e 2 linhas, poderia alterar aqui também, tá? A gente não vai mexer aqui. Chamei antes aqui a serial, que a gente utiliza a serial para poder verificar as informações. A gente pode testar ele pela serial, conferir as informações e depois ir mudando a programação, tá? Aqui que eu faço? Eu dou um blacklight alto, eu ligo, né? Digo o cursor na posição 0 e jogo, posso dizer, ó, posição na coluna 0 e na linha 0. Tem linha 0 e linha 1, são duas linhas. Coloco o nome cursor Arduino. E na coluna 0 e linha 1, que é a segunda linha, coloco bem-vindos. Dou um tempo e fico acendendo e apagando, ó, um for 7 vezes. Tá? Que é uma estrutura de repetição de 7 vezes. Começando do 0 até o 6, né? Que aí fica 7. Acabou meu setup, né? Chamei, dei o begin nos dois, vim aqui pro loop. O que eu vou fazer? Eu vou aqui usar uma variável float e H, uma float para umidade com H e um T para temperatura. E dou o read, ó, read umidade e read temperatura. Tá certo? Lembrando, ó, aqui, ó, que eu tô no pino 1, no pino A1, tá vendo? Ó? Que é para onde vai receber o sensor, né? E aí o que eu faço? Eu tô perguntando aqui se não chegou, né? Na verdade, se não tem informação correta, né? Um ou do outro, eu vou dizer que deu um erro, falha no sensor, tá? Se não, vou corrigir aqui, eu gosto de fazer assim. Se não, aí não teve falha, eu vou mostrar a umidade com H, tá vendo? E aí, olha só, eu jogo uma palavra, depois o valor daquela variável e depois termino, tá? Não dá pra... é complicado, ele dá probleminha se você juntar. Então fazemos aqui, ó, esses 3 comandos para informação, depois na linha 1, esses 3 comandos para temperatura, acende e apaga, e tô jogando na serial também, tá vendo aqui, ó, a umidade e a temperatura para poder conferir, tá bom? Então agora a gente vai fazer o que? A gente vai compilar, recompilar e vamos testar com a serial, tá bom? Ó, se eu não tiver ele ligado, e não tiver com ele ligado, né? Vamos compilar aqui. Vou mostrar aqui o monitor serial.
Ele está dizendo que, primeiro, ele dá erro, né? Que ele precisa estar ligado na COM para poder carregar. Então vamos ligar aqui. Eu vou conectar ele, certo? E testar ele. Então, vou agora recarregar de novo. Carregando, vai dar o carregado. Carregado, e agora vamos aqui monitorar o serial. Testou. Serial. Está dando aquele piscando 7 vezes lá o LCD. E agora está imprimindo, ó. Tá fazendo a leitura de tempos em tempos, ó, umidade e temperatura. Então está funcionando, tá? O sensor está funcionando e o serial está mostrando a informação. Então, pessoal, nós finalizamos então, né, nesse projetinho, né? Lembrando que é importantíssimo a gente acertar as conexões aqui, né, do atuador e do sensor, seguir essas conexões aqui, tá? E lembrar do microcontrolador, do funcionamento, sempre procurar entender, saber o que está fazendo. Eu estou ligando os meus dispositivos tanto no alimentador de energia como nas portas, tá bom?